Olá, o programa A Luz da Fé chega até si, chega até a sua casa para ser um auxílio, um momento em que podemos aprofundar a nossa fé, em que podemos procurar as respostas a tantas perguntas que tantas vezes nos surgem e tantas vezes são motivo para fazermos caminho de fé. E é precisamente isso que este programa pretende ser nesta série sobre o tema da santidade. Sou o Padre Ricardo Figueiredo e estarei convosco a acompanhar-vos então neste ciclo em que vos convido nestes primeiros 4 episódios, como tem acontecido até aqui, a podermos aprofundar a vida e sobretudo a espiritualidade de Carlo Acutis, este jovem italiano, nascido em 1991 e que faleceu com leucemia em 2006, mas que nestes brevíssimos 15 anos de vida viveu os mais altos níveis de santidade e por isso é reconhecido pela Igreja como modelo de santidade para todos nós, não só para os jovens, ainda que seja de forma muito especial para os jovens, mas para todos nós ao longo deste tempo. No último programa aprofundámos a devoção de Carlo Acutis a Nossa Senhora e, sobretudo, a partir daquela exposição dos milagres, das aparições de Nossa Senhora. Hoje olharemos de forma particular para uma outra intuição do Carlo Acutis, a forma como ele planeou a exposição sobre anjos e demónios. Um tema também muito importante e que espero que seja motivo para querer aprofundar e para querer, assim, pela mão do Carlo Acutis, podermos aprofundar a nossa fé católica sobre este tema tão importante. Mas porque este caminho nunca é feito sozinho, porque este caminho nós sabemos que nunca é feito por conta própria, começamos por invocar o Espírito Santo, o auxílio do Divino Espírito Santo que nos guia neste tempo de estudo, neste tempo de aprofundamento. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruís os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. São José, rogai por nós. Carlo Acutis, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Então, como tenho sublinhado nos outros episódios, há uma intuição especial do Carlo Acutis. Eu sei que muita gente presta atenção ao Carlo Acutis porque é um santo dos nossos dias, porque usava os meios digitais, porque andava de calças jeans, calças de ganga, tantas coisas que chamam a atenção neste jovem Carlo Acutis, mas tenho sempre este receio de ficarmos apenas por este aspecto exterior, ficarmos apenas, desculpem-me assim usar a imagem, mas ficarmos apenas pela casca do ovo e não percebermos que há algo interior. E é sobre esta interioridade do Carlo Acutis, sobre estas dimensões espirituais, esta dimensão mais profunda da sua vida e da sua espiritualidade que temos vindo a meditar, temos vindo a estudar, a aprofundar através daquelas 4 exposições que o Carlo Acutis idealizou, portanto só realizou uma delas, dos milagres eucarísticos. Começou a das aparições de Nossa Senhora, que nós estudámos no último programa, e portanto hoje e no próximo programa vamos estudar as outras 2 exposições que ele apenas idealizou, mas que não realizou, portanto sobre anjos e demónios hoje, e depois na próxima sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. E começamos neste tema com recordar aquilo que temos vindo a dizer sobre esta intuição fundamental, sobre este catecismo do Carlo Acutis destas 4 exposições. Que significam estas 4 exposições? Significam sobretudo a vida sobrenatural. Significam que a vida do ser humano não se resume, não se restringe apenas à dimensão material, mas que há algo mais, vamos dizer assim, entre aspas, algo mais. Porquê é que é importante fazermos esta passagem? Porque o nosso tempo, quer dizer, costumamos dizer sobretudo desde o século XIX, século XX, século XX, portanto, todo o desenvolvimento da indústria, da técnica, agora mais recentemente do mundo digital, mas nós podemos ver as suas raízes filosóficas deste problema muito mais atrás, mas vou prescindir
estar a fazer estas leituras ou estas hipóteses um bocadinho mais longas, mas tudo surge de uma noção do ser humano que resume o ser humano apenas àquilo que se vê, àquilo que se toca, àquilo que se constrói. E esta tentação, este erro de vermos o ser humano apenas nessa dimensão carnal, nesta dimensão material, fez com que muitas pessoas achem ou vivam apenas para o mundo. Achar que o grande objetivo da vida ou que a fonte da felicidade está em gozar das coisas terrenas, apenas das coisas materiais. E isto trouxe muitas vezes um problema e traz muitas vezes um problema ao ser humano, porque pode ter muitas coisas, mas sente-se sempre profundamente insatisfeito, e faz sempre esta experiência de um profundo vazio, mesmo tendo muitas coisas. E aqui que entra o tema fundamental, que é o que é o ser humano. O ser humano não é apenas uma dimensão material, mas o ser humano é corpo e alma. Nós somos corpo e nós somos alma. E, portanto, há uma dimensão invisível, esta dimensão da alma, a dimensão espiritual, que também é importante, deixo apenas aqui como nota, que não se confunda esta dimensão da alma apenas com a dimensão psicológica, ou seja, a nossa psicologia é um dos caminhos que aponta para esta dimensão sobrenatural, mas não é a psicologia, não é o nosso mundo psicológico de projeções, de emoções, de todas estas coisas. Não é isso que é a alma é algo mais, portanto nós nunca temos sempre de ter esta restrição e esta atenção que quando falamos de alma estamos a falar de algo metafísico e, portanto, algo que nós nunca podemos assim controlar ou dominar deste modo, mas que há uma dimensão sobrenatural, que é este mistério de Deus em nós, de termos sido criados à imagem e semelhança de Deus e que nós precisamos desenvolver. E que muitas vezes os nossos dias, os nossos tempos, as nossas correrias do nosso dia-a-dia nos impedem de compreender e de viver para esta dimensão sobrenatural. E, portanto, a espiritualidade do Carlo Acutis está toda ela baseada nisto e é neste sentido que, ao longo destes programas, tenho procurado mostrar que aquilo que é a vida, aquilo que é a mensagem, aquilo que é a espiritualidade do Carlo Acutis é profundamente profética. E é profética porquê? Porque nós, no nosso dia, nos nossos tempos, precisamos de voltar a viver para o sobrenatural. Precisamos de redescobrir esta dimensão misteriosa da nossa vida, este essencial que é visível aos olhos, como diria o príncipezinho, este invisível que verdadeiramente dá sabor, que verdadeiramente dá sentido, que verdadeiramente dá profundidade à nossa existência. E foi isso que o Carlo Acutis procurou fazer com as exposições, com estas 4 exposições, com este grande catecismo do Carlo Acutis, com estas exposições que nos procuram, então, aprofundar e procuram mostrar o que significa, então, esta vida. Então, entramos agora no tema de hoje, especificamente, que é o tema de anjos e demónios. Qual é o fundamento da nossa fé? O que é que a nossa fé cristã diz sobre isto? E, neste sentido, é preciso recordarmos, antes de mais, aquilo que nós professamos habitualmente todos os domingos, quando vamos à missa e quando rezamos o Credo de Niceia de Constantinopla, em que nós rezamos sempre que professamos a nossa fé em Deus que é Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Ou seja, quando estamos a falar do invisível, o que é que nós estamos a falar? Estamos a falar precisamente desta realidade invisível, destes seres invisíveis, e que, como diz o 4º Concílio de Latrão, portanto, a Igreja tem feito este caminho, estes 2000 anos de história, através de vários concílios, um deles é este 4º Concílio de Latrão, que diz assim: Deus é Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis, espirituais e materiais. Portanto, este concílio explica, desenvolve aquilo que nós professamos no Credo, que com a sua força omnipotente, desde o princípio do tempo, criou do nada uma e outra criação, a espiritual e a material, isto é, a angelical e a mundana. Este concílio especifica que quando nós estamos a dizer esta realidade invisível, estamos a falar destes seres espirituais. E é muito importante nós prestarmos atenção nesta dimensão dos seres espirituais, e o Concílio de Latrão surge exatamente neste sentido, porque havia um movimento filosófico, teológico, por estas alturas, que pretendia dizer e pretendia sustentar que havia como que 2 criadores, vamos dizer assim. Havia este criador, ou 2 origens. Havia Deus que era criador das coisas boas, mas depois havia um demiurgo, havia uma figura que teria criado as coisas más. E a Igreja sempre se pautou por defender que
há a criação de Deus é o único Criador, não há dois Criadores. Deus é o único Criador, Deus é Criador de tudo e Deus cria tudo bom. Não é? Ou seja, tudo com este profundo sentido de bondade, em que surgem depois estes seres, que nestes seres invisíveis temos estes seres espirituais, que nós conhecemos como anjos, estas substâncias espirituais, em que são chamadas a estar ao serviço de Deus, são chamadas e recebem esta vocação de estar ao serviço de Deus, em que neste serviço de Deus foram chamadas a prestá-lo livremente. E por isso, desde o início, houve alguns que se recusaram. E estas são as figuras, então, dos demónios. Portanto, são anjos, são criados bons, mas que tomaram uma decisão. Tomaram a decisão de não querer servir a Deus. Aliás, este é o grande grito diabólico, que é o non serviam, né? Não servirei, não quero servir a Deus. Este é o grito do demónio. O grito do anjo, ou a exclamação do anjo, é a exclamação de São Miguel, sobretudo, que é o grande defensor nestes combates, que faz uma pergunta. Miguel é uma pergunta, quer dizer, quem como Deus? São Miguel coloca esta questão exatamente para mostrar que o seu serviço, a sua missão, é para mostrar que não há ninguém como Deus. Deus é único. Então, o que é que diz-nos a doutrina da Igreja? E aqui vamos recorrer daquela que é a grande síntese, o grande documento que eu tenho citado nos outros programas e que é tão importante que todos os católicos o conheçam, o estudem, o aprofundem, que é o Catecismo da Igreja Católica. Então, diz o Catecismo da Igreja Católica, no número 329, diz assim: Santo Agostinho diz a respeito deles, ou seja, dos anjos: anjo é nome de ofício, não de natureza. Desejas saber o nome da natureza? Espírito. Desejas saber o do ofício? Anjo. Pelo que é espírito. Pelo que faz, é anjo. Ou seja, anjo igual a mensageiro. Ou seja, se queres saber o que são os anjos, ou neste caso anjos e demónios, são seres espirituais, são espíritos. Depois nós habitualmente damos este nome do seu ofício. Não é? O que é que eles fazem? São mensageiros, ou seja, são portadores de uma mensagem, são portadores de uma missão que Deus lhes confia. E continua então o Catecismo. Com todo o seu ser, os anjos são servos e mensageiros de Deus, pelo facto de contemplarem continuamente o rosto de meu Pai que está nos céus, citando Mateus 18, 10. Eles são os poderosos executores das suas ordens, sempre atentos à sua palavra. Ou seja, então, podemos ver assim, o que é que são os anjos no meio de tudo isto? Quais são estes espíritos? Que missão têm eles? Têm esta missão de serem executores da vontade de Deus, executores de ajudar e de estar ao serviço, portanto também com esta dimensão de servos, de Deus. E nós vimos isso, até do ponto de vista litúrgico, muito bem naquelas que são as várias celebrações, memórias e festa que nós temos ao longo do ano, em que louvamos os anjos, em que recordamos os anjos, em que celebramos estes anjos. Em primeiro lugar, o dia 29 de setembro, em que nós celebramos os 3 arcanjos, portanto, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, são estes que receberam estas missões muito especiais, muito particulares, muito importantes, e por isso até recebem este nome de arcanjos, são assim as figuras, vamos dizer assim, maiores, porque tiveram as missões mais importantes, e por isso nós celebramos neste dia 29 de setembro. Depois temos o dia 2 de outubro, o dia do Santo Anjo da Guarda, e portanto esta recordação, e aqui já começamos de certa forma a entrar na espiritualidade do Carlo Acutis, porque o Carlo Acutis dá muita importância à figura do Anjo da Guarda e convida todos nós, é um dos pontos da sua vida espiritual, a termos esta consciência que temos um Anjo da Guarda que nos guarda, que nos protege, com quem nós somos chamados a ter uma relação de amizade, e é tão importante nós cultivarmos esta relação de amizade, e por isso há um dia dedicado ao Anjo da Guarda, exatamente para que liturgicamente todos nós o possamos celebrar e todos nós, pelo menos uma vez por ano, tenhamos esta oportunidade de uma catequese para recordar que temos um Anjo da Guarda. E depois nós, no caso de Portugal, temos no dia 10 de junho também a memória do Santo Anjo da Guarda de Portugal. Está muito ligado às aparições de Fátima, e é bom também sempre recordar que o Carlo Acutis dava muita importância às aparições de Fátima, em que o anjo que aparece em Fátima é este anjo custódio, portanto este anjo
que recebe esta missão de ser protetor da nossa nação portuguesa. Isto reveste-se de uma grande importância quando nós pensamos no milagre, no chamado milagre de Ourique, naquela visão que o nosso primeiro rei de Portugal, Dom Afonso Henriques, teve de Jesus, em que, naquela que é a versão de Frei António Brandão, portanto é um relato posterior, mas que é bonito e é bom nós portugueses o conhecermos este relato, em que Nosso Senhor revela a Dom Afonso Henriques que tem um desígnio para Portugal. Portugal tem uma missão, que é esta missão de notificar, como diz o texto de Frei António Brandão, notificar o nome de Cristo a muitos povos. Portanto, esta missão que depois Portugal desenvolve sobretudo na expansão marítima, mas que sabermos que também a nossa nação tem este anjo que nos protege, que nos guarda e sobretudo que nos aponta o caminho do cumprimento da vontade de Deus. Então, chegamos agora aqui, depois de vermos esta importância que o Carlo Acutis dava ao anjo da guarda e esta presença do anjo da guarda, à exposição. Portanto, tudo isto, estive a falar todo este tempo para chegarmos agora à exposição dos anjos e demónios na vida e nos escritos dos santos. É assim o título completo desta exposição idealizada pelo Carlo Acutis, em que somos convidados, somos pela mão de Carlo Acutis, mas sobretudo pela mão de muitos outros santos. E este outro aspecto importante e bonito da vida do Carlo Acutis é que ele não faz nada por si próprio. Portanto, ele reconhece sempre que é por Jesus e por Jesus que se manifestou da vida destes santos e santas ao longo da história da Igreja e, portanto, ele vai apresentar os anjos e demónios, ou quer apresentar os anjos e demónios a partir da vida e dos escritos dos santos. E não vou aqui, a exposição é muito grande, convido-vos a procurarem na internet, sobretudo na página do Carlo Acutis, carloacutis.com, em que podem aí ver as várias placas, os vários painéis que foram preparados para apresentar estas aparições e esta presença dos anjos e dos demónios na vida e nos escritos dos santos. Eu gostaria apenas de referir dois, e são referências muito breves, mas que eu penso que podem ajudar. Em primeiro lugar, o Carlo Acutis refere uma figura de santidade portuguesa, a nossa Beata Alexandrina de Balazar, que é muito conhecida no norte de Portugal, mas muito desconhecida muitas vezes na sua espiritualidade, na profundidade da sua vida, e vale muito a pena. Há uma publicação que está a ser feita das obras completas da Beata Alexandrina e recomendo a leitura desses documentos que são belíssimos, são importantíssimos e são um grande convite a aprofundar aquilo que é a nossa fé e aquilo que é este caminho espiritual da Beata Alexandrina. E é muito curioso ver como o Carlo Acutis sublinha queria sublinhar na vida da Beata Alexandrina, como na sua vida há vários aspectos e há esta presença, em primeiro lugar, dos demónios. E, portanto, tudo aquilo que é a Beata Alexandrina, como aquela típica figura da alma vítima, portanto, aquela alma a quem Deus permite que seja tentada, que passe por momentos mais difíceis, para ser sinal para os outros, a Beata Alexandrina vive estas profundas tentações, estas grandes tentações do demónio que a dificultam e que a tentam para procurar afastá-la da vontade de Deus. Mas também esta presença dos anjos, depois. Esta presença dos anjos que consolam, esta presença dos anjos que mostram o sentido profundo do que são as tentações diabólicas. E quando nós falamos das tentações diabólicas, tenho sempre algum receio que as pessoas fiquem um bocadinho com medo diante disto. Mas não, e a Beata Alexandrina é um grande exemplo para nós percebermos que isto não devemos ter medo, só devemos, deixem-me dizer assim um tom mais ligeiro, que nem próprio para a televisão, mas que eu penso que podemos dizer que estamos em família, em que só devemos ter medo se estivermos em pecado, se estivermos longe de Deus. Que a Beata Alexandrina mostra-nos que quando estamos com Deus não temos a temer, porque tudo isso acontece, como diz São Paulo na carta aos Romanos 8:28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. E, portanto, a Beata Alexandrina como este modelo do que significa estar nas mãos de Deus. E o outro exemplo, que o Carlo Acutis também sublinha muito, é a figura do Padre Pio de Pietrelcina. O Santo Padre Pio, que é uma figura tão conhecida, tão importante, tem também vários aspectos da sua vida ligada aos anjos e aos demónios, e apenas uma que gostaria de sublinhar. Há várias histórias que são contadas naquele painel desta exposição do Padre Pio, mas que eu gostaria de sublinhar apenas uma, que era um episódio em que o Padre Pio está a confessar
em que o demónio se aproxima da confissão como penitente e, portanto, enganando o Padre Pio, e que confessa todo o tipo dos pecados mais graves contra Deus, contra os outros, contra a moral. E o Padre Pio vai rebatendo os pecados e dizendo como é que aquela pessoa teria de viver, mas o demónio vai sempre rebatendo desta forma diabólica. Aos poucos o Padre Pio percebe que era o demónio e, portanto, diz-lhe com confiança, com toda a firmeza, exclama, diz o Padre Pio, viva Jesus, viva Maria. E o demónio se manifesta, um cheiro nauseabundo, mostrando então que aquela era uma tentação diabólica, aquela era uma presença do demónio, também naquele caso particular do Padre Pio, e que se mostrou assim com esta expressão grande do que significa viver para Deus e, portanto, diante de Jesus, viva Maria, o demónio não aguenta. Ora, em resumo, o que nós ficamos então desta exposição sobre anjos e demónios. Gostaria de sublinhar, sobretudo, que quando nós falamos de anjos e demónios, muitas vezes as pessoas ficam presas apenas ao extraordinário, apenas ao admirável, e o Carlo Acutis mostra-nos e faz-nos ver que o que nós estamos a falar, quando estamos a falar de anjos e demónios, estamos a falar desta presença de Deus que nos envia estes anjos que nos guiam, estes anjos que são nossos amigos, são os nossos amigos celestes, que nos podem ajudar e nos encaminham para vivermos uma vida mais com Deus e para fazer a vontade de Deus, e é tão importante nós vermos isto na vontade de Deus. E também os demónios que surgem como estas figuras que querem afastar da vontade de Deus. Mas com uma coisa muito importante, se os demónios agem, só agem porque Deus permite que eles agem. Eles podem agir então nunca, eles na cabeça do demónio, não é? Mas assim, no pensamento do demónio é para a nossa perdição. Mas Deus se permite, é sempre para fazer crescer na fé, para fazer crescer na caridade, para fazer crescer na esperança. E, portanto, diante da realidade dos demónios, é isto que a exposição do Carlo Acutis nos mostra tantas vezes, é que diante da possibilidade da tentação diabólica, da tentação demoníaca, nós estamos em Deus. E nós somos chamados a viver em Deus. E, portanto, se há alguma vez esta expressão, se há alguma vez esta presença diabólica, esta presença demoníaca, é sempre para nos fazer, para nos mostrar que então nós devemos viver a nossa vida, aproximar-nos de Deus. E é isto que nós encontramos ao longo de toda a história da Igreja, é este muitas vezes o relato dos exorcistas, é que quando há alguma manifestação diabólica, é sempre para a pessoa crescer mais na fé, para crescer mais na caridade e para crescer mais na esperança. Ou seja, toda a vida de uma pessoa que faz esta experiência se transforma para se aproximar de Deus. E por isso, na Igreja, temos estas ajudas, feitas com discernimento, feitas com profundidade, feitas sempre, como é óbvio, numa interdisciplinaridade com outras dimensões da medicina, da psicologia, em que se procura acompanhar as pessoas, em que se olha sempre a pessoa para o todo, nós nunca podemos fraccionar a pessoa ou ver apenas uma das suas dimensões, mas em que estas realidades todas aparecem como um caminho para a pessoa viver para Deus e para se aproximar de Deus. E é aqui então que nós vemos a grande importância que o Carlo Acutis tem para os nossos dias. É que nós realmente e verdadeiramente somos convidados a aprofundar a nossa fé, somos convidados também a reconhecer esta dimensão destas realidades invisíveis, mas que nos acompanham. E encontramos tantas histórias de santos, e o Carlo Acutis conta várias destas histórias, que são conselhos, e gostaria já assim nesta reta final de alguns destes conselhos que nós podemos procurar ter, sobretudo nesta relação com o anjo da guarda, que é procurarmos nos momentos de tentação pedir ajuda do anjo da guarda. Saber que o anjo da guarda nos acompanha, que o anjo da guarda nos guia e que o anjo da guarda, então, este nosso amigo do céu, este nosso amigo celeste, não é um amigo imaginário, como tantas vezes algumas crianças podem ter, mas é esta presença de um amigo que está ao serviço do nosso aproximarmos de Deus. Alguns santos faziam até isto e propunham isto. Quando passamos por uma porta, abrir a porta e dar primeiro passagem ao nosso anjo para que vá o nosso anjo da guarda à frente. Ou então, na nossa oração, se tivermos um dia mais complicado, em que apareceram muitas coisas que nós não podemos passar numa igreja para rezar, fazer uma visita ao Santíssimo e já no final do dia vamos fazer as nossas orações da noite, pedirmos ao nosso anjo da guarda que vá por nós junto de uma igreja, vá junto do sacrário, fazer companhia por nós, e nós fazemos este momento de oração à distância, mas com o nosso anjo da guarda próximo de um sacrário e podermos fazer esta companhia. Ou então, se vamos de viagem, tantas vezes numa autoestrada, em que vemos uma igreja ao fundo, mas que não temos a oportunidade de parar para ir lá, pedir ao nosso anjo da guarda que vá até junto daquele sacrário para fazer assim companhia.
Ou então, outras coisas, as nossas necessidades do nosso dia-a-dia, procurarmos sempre cultivar esta proximidade com o nosso anjo da guarda. Para maiores aprofundamentos, para conhecer estas intuições e, sobretudo, para conhecer a vida do Carlo Acutis, permita-me recomendar, há vários livros sobre o Carlo Acutis, permita-me recomendar a biografia espiritual que publiquei em 2018 e já vai na sua terceira edição, Não Eu, Mas Deus, biografia espiritual de Carlo Acutis, publicado pela Paulus Editora. No próximo programa vamos continuar a tratar estes temas da vida espiritual, desta espiritualidade, deste catecismo, que são estas exposições do Carlo Acutis, com esta outra exposição que nos falta, depois destes 3 episódios, sobre o inferno, o purgatório e o paraíso. Conto com a vossa presença, conto com a vossa companhia para estudarmos então esta quarta exposição e espero que esta exposição sobre os anjos e os demónios seja de muita ajuda para a vossa vida espiritual.